Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula e já estamos aqui, no momento onde a gente vai fazer um apurado, uma revisão geral sobre as aulas da evolução humana. De início, pessoal, o que seria evolução, Foi uma das perguntas que eu fiz no início da aula para você e eu mesmo já respondi, Evolução, seria você o quê? Digamos assim, progredir. E quando a gente fala da evolução humana, a gente está falando dos primeiros hominídeos até chegar ao quê? Ao Homo sapiens, que é o homem que pensa, é o homem que possui linguagem, raciocínio, cultura, tradição, que vive, no que a gente fala, o que eu posso dizer assim, tentar apurar mais, é a nossa realidade atual, o homem que consegue, através da sua inteligência, construir instrumentos. Então, a gente tem todo esse apurado da história da evolução humana. E assim, e por que será que é tão importante eu entender sobre a evolução humana, professora? Para você saber as origens, entender a origem, de como tudo começou lá há milhões e milhões de anos atrás. Então, meu diretor corta agora para a telinha para a gente começar aqui a fazer esse apurado da aula 29.2, tá bom? Evolução humana. E vamos começar aqui, Já fiz essa apurada aí da evolução humana, desde a evolução dos seres. Deixa eu só abrir aqui essa canetinha aqui, deixa eu ver se tá pegando. Desde a evolução dos seres humanos, há evidências que levaram o quê? A essa evolução. E quando a gente fala dessas evidências, são o quê? As evidências científicas. Que evidências são essa, professora? A questão da caixa craniana, O encéfalo. Então, quanto maior o encéfalo, mais desenvolvido é aquele hominídeo. A questão da postura, do andar, da forma de se locomover, também era uma evidência da evolução. É algum dos pontos aí, tá? Prosseguindo, a gente tem aqui a evolução humana, desde o pré-australopithecus, que a gente pode dizer que é uma linhagem bem distante da nossa, um ancestral assim lá longe, nosso, tá bom? Até chegar ao quê? Ao Australopithecus, que são também hominídeos que tinham uma estatura de aproximadamente 1 metro a 1,40 m, já apresentavam a postura ereto, o corpo era cheio de pelos, lembra nesse caso aqui, quando a gente faz uma comparação dos Australopithecus com os macacos, tem algumas características, a caixa craniana deles é uma caixa craniana curtinha, pequenininha, uma mandíbula bem proeminente. E também o gênero Homo, onde a gente tem desde os hominídeos até chegar aos humanos. E quando a gente fala dos hominídeos, a gente pode estar falando do Homo habilis, o homem de Neandertal ou neandertalense, a chegar ao quê? A chegar à espécie humana. E assim, algumas das características do gênero Homo, foi relatado pelo então cientista Jonathan Leake, que ele encontrou, gente, o fóssil de um Homo habilis. Quando a gente fala do Homo habilis, a gente está falando de um homem que ele é o quê? Mais evoluído que o Australopiteco, e ele, por ser hábil, ele já tem capacidade de transformar, por exemplo, uma pedra, um graveto, em um instrumento de caça. É um exemplo aí, Então, ele já possui essa habilidade. E um outro ponto aqui, pessoal, do gênero Homo, que esses hominídeos, eles já tinham a habilidade, que é um ponto alto, de controlar, pessoal, o fogo. É mais um ponto aí com relação ao gênero Homo. Então, eles já tinham essa habilidade de estar o quê? Controlando o fogo. E assim, com relação a esses achados, a gente tem 2 achados de hominídeos, Australopithecus garrin e o Homo nadali.
é um dos, né, achados com relação, gente, a essa aula, ao que a gente viu, né, cientificamente falando. Ah, tá, e um outro ponto aqui, né, com relação aos achados, é a questão, gente, que eu falei para vocês, né, do cérebro. Nesse caso aqui, o Jonathan Licker, ele reparou que o Homo habilis, né, que ele encontrou esse fóssil, ele possuía o cérebro maior que o Australopithecus, quando a gente compara, né? O Australopithecus é o quê? É um dos hominídeos mais antigos que a gente tem. E assim, além desse cérebro maior que o Australopithecus, vestígios mais antigos de ferramentas, de achados, né? De pegar uma pedra, aquilo que eu falei para você, né? E dessa pedra construir uma ferramenta que pode, né, ajudar na caça, na pesca. Um outro ponto aqui que eu esqueci de contornar para vocês e falar, e é legal lembrar, é a questão, gente, da arcada dentária, também muito próxima, muito parecida com a nossa. Um outro ponto que eu vou falar, que eu já reforcei com vocês, postura ereta, essa postura aqui ereta, locomoção bípede, né? A questão do andar, do locomover, que é um ponto bastante importante para a gente reforçar. A própria questão do polegar, lembra que eu falei para vocês, abram e fechem as mãos? Isso aqui, né, a prensa, ela é muito importante, ó, muito importante para capturar. E o Homo habilis, ele possuía, né, esse polegar e essa habilidade, né? E aí eu acho que ficava mais fácil para ele construir essas ferramentas. E quando a gente chega no Homo sapiens, que é o homem sábio, o homem que pensa, aí a gente já incorpora o quê? A questão da linguagem, né? A forma de se comunicar, a questão comportamental é um ponto, um fator, né? A questão cultural, as tradições, tudo isso relacionados ao quê? A desenvoltura cerebral, ao córtex pré-frontal, né? Se você observar aqui, muitos desses hominídeos que foram encontrados há milhões de anos atrás, eles não tinham esse córtex pré-frontal, essa testa aqui, onde fica a nossa caixa craniana, desenvolvido. Era uma coisa mais o quê? Estreitinha, minúscula. Então, isso aí está relacionado ao raciocínio, à destreza, à inteligência, né? E é isso aí, pessoal. Eu sei que essa é uma aula que foi bastante, como é que eu posso falar, conceitual, conteudista, porque a gente trabalha, né, com essas evidências, mas para você que quer fazer biologia, é uma das áreas que você vai estar estudando no curso de biologia, é isso mesmo. Então agora, pessoal, né, finalizando aqui esse momento da revisão, agora é aquele momento que você vai fazer a atividade de sala. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá um alô aí pro professor presencial, e o professor presencial aqui manda algum recado aqui pra gente. Já já eu volto aqui pra gente fazer aquela revisão da resolução das nossas questões. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei. Já deu tempo aqui de eu tomar aquele cafezinho gostoso enquanto vocês aí terminam essa atividade. Então, vamos lá agora para o nosso momento de revisão, onde a gente vai fazer o apurado das questões. Será que você conseguiu fixar o conteúdo? Então, vamos lá, gente. Primeira questão, vou pedir para o meu diretor aí colocar a imagem aí para vocês da questão número 1, que aí fica mais fácil aqui para a professora descrever e ler para vocês. De acordo com estudos, produzia armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Que hominídeo era esse? Eu falei durante a aula, tá? Durante algum tempo, teria vivido juntamente com Homo sapiens modernos. Olha que legal! Mas o Homo sapiens, digamos assim, por ter mais destreza, mais inteligência, mais raciocínio, digamos assim, conseguiu, né, sobreviver àquele ambiente e esse hominídeo, ele acabou sendo extinto. O texto, ele relata fatos que descrevem exatamente
Qual espécie de hominídeos? Alternativa A, Homo neanderthalensis. B, Australopithecus. C, chimpanzé. D, Homo habilis. E E, Homo erectus. Pessoal, gabarito correto, se você prestou atenção na aula, você vai saber que é o homem de Neandertal. Ele sim, vou até melhorar aqui, né? Ele sim era, né, o hominídeo que já tinha essa sofisticação de produzir armas e utensílios, só que ele tinha um diferencial em relação ao Homo habilis, né? Que eu falei bastante do Homo habilis com relação a produzir utensílios, né? Utilizar da pedra produzir utensílios. Mas qual era esse diferencial do homem de Neandertal para o Homo habilis? É justamente o quê? Rituais funerários. Eles já apresentavam, né? Essa tradição. Então, a alternativa correta é o gabarito A, tá bom? Vamos lá agora, com relação, né, à questão 2. Australopithecus é nome de um dos gêneros de hominídeos que são considerados por muitos ancestrais do homem atual. É mais um ponto aí. A espécie humana, como conhecemos, ela foi resultado de uma longa evolução física e biológica que já dura aproximadamente 4 milhões de anos. Olha o tempo, galera! 4 milhões de anos. Que características demonstram a evolução da espécie humana ao longo deste período? Quais são as características que vai mostrar o quanto nós, né, digamos assim, estamos evoluídos? Então, se você respondeu a partir do distanciamento de seus ancestrais, os hominídeos, eles adquiriram o quê, pessoal? Primeiro ponto, a habilidade com ferramentas. É aquilo que eu falei, né? De uma pedra, de um galho, de um tronco de uma árvore, produzir o quê? Utensílios domésticos, utensílios para usar numa caça. Tudo isso, né? Para favorecer o quê? A sua evolução. A forma bípede de andar. Eu até poderia colocar a questão, além da forma bípede, a questão da postura, a postura ereta de andar. Outro ponto aí que eu falo para vocês que é o ponto crucial. Massa cerebral aumentada. Então, massa cerebral aumentada, que é justamente o quê? Cérebro, córtex pré-frontal desenvolvendo o quê? A linguagem e também adquirindo consciência, pessoal, consciência de seus atos. É mais um ponto aí, né, com relação a essa resposta. Se você colocou algo próximo disso aí, parabéns, está correto, tá bom? Vamos lá, questão 3, vamos analisar aqui, pessoal. A teoria mais aceita no meio científico e acadêmico é de que o mais provável ancestral direto do ser humano é o Australopithecus afarensis. Vocês viram que a gente tem bastante, né, espécies de Australopithecus, de acordo com onde ele foi achado. Mas nesse caso aqui, ele está falando especificamente do afarensis, que surgiu há 4 milhões de anos atrás e foi extinto há uns 2 milhões de anos. Mas, de acordo com o resultado de estudos recentes, anda ganhando força a possibilidade de que o afarensis ter dado origem a qual espécie aí, qual ancestral? E esse sim esteja, né, na raiz da humanidade e seja um ancestral direto do homem. De acordo com o texto, o nome da espécie que completa corretamente a lacuna é alternativa A, Australopithecus etiópicus. Não, pessoal. A gente tem a evidência, tá bom,
do Australopithecus de Garre. Nesse caso aqui, a alternativa gabarito B de bola. C, Australopithecus boisei. E D, a gente tem Australopithecus robustus também, que não é, nenhum desses aí você já elimina, vai eliminando. E o E, o Homo erectus. Então, nesse caso aqui, né, o afarensis, ele teria dado, né, origem ao Australopithecus garrin, tá? Então, o gabarito correto é o gabarito B de bola. Vamos agora para mais outra questão, a questão de número 4. Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. O termo Homo sapiens deriva do latim homem sábio, homem que sabe. Qual a principal característica do homem moderno comparada de seus ancestrais? O que a gente tem a mais? Essa aí tá mamão com açúcar, né, pessoal? Já vou até responder aqui. Primeiro ponto, primeira característica, aumento, gente, do volume craniano durante o processo evolutivo é bastante notável na espécie humana. Se você colocou, né, a questão da caixa craniana, correto? Tá? E onde a gente consegue observar a diferença de 450 centímetros cúbicos dos Australopithecus a 1.350 centímetros cúbicos do Homo sapiens moderno. E essa diferença aí, relativa aí do encéfalo de um hominídeo para o Homo sapiens, é que faz com que a gente tenha essa diferença, que faça com que nós sejamos, né, seres, homens pensantes. Bom? Questão 5. Vamos lá, gente. O gênero Homo possui qualidades que o distingue de outros hominídeos e o aparenta com o homem atual. Que alternativa não corresponde a uma dessas qualidades? Qual dessas alternativas não vai corresponder a essas qualidades? Tá? A, forma de locomoção. Forma de locomoção está correta. Ele quer algo que não corresponda a essa qualidade. B, a habilidade em fabricar utensílios de pedra. Bem, pessoal, a alternativa correta, tá, é a habilidade de fabricar utensílios de pedra. Então, o gênero Homo possui qualidades que os distingue de outros hominídeos e aparentam com o Homo atual, homem atual. Qual dessas alternativas não corresponde a uma dessas qualidades? B, habilidade, tá, em fabricar utensílios de pedra. Essa sim é o gabarito correto. Características faciais cranianas, maior volume cerebral e morfologia dentária. Isso aí, né, a gente já vem falando há vários pontos aqui na aula. Vamos lá para a nossa última questão. Há 3 milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos ainda passavam grande parte de suas vidas nas árvores. Eles eram arborícolas. Mas, de acordo com um novo estudo, é possível que naquela época eles já caminhassem como bípedes. Há mais de 30 anos foi descoberto em Laetoli, na Tanzânia, um rastro de pegadas fósseis depositado há 3,6 milhões de anos e preservados em cinzas vulcânicas. A importância dessas pegadas para o estudo da evolução humana tem sido intensamente debatido desde então. As pegadas que mostravam clara evidência de bipedalismo, tá? Um andar bípede, a habilidade para caminhar na posição vertical, haviam sido produzidas, provavelmente, por indivíduos da única espécie bípede que vivia naquela época na área, tá? Os Australopithecus afarensis. Essa espécie inclui a Lucy, um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje, cujo esqueleto é o mais completo já conhecido. Vamos ver o que a questão está pedindo de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, alternativa A. As pegadas fósseis encontradas na Tanzânia eram de indivíduos da espécie do Homo sapiens. Não, gente, não eram Homo sapiens, tá? Ali, até pelo que o texto descreve, você já pode eliminar. B.
Lucy é o mais antigo fóssil da espécie Homo sapiens já encontrado? Não, se você observar o texto, não fala que Lucy era a espécie de Homo sapiens, né? C. O homem evoluiu a partir dos macacos que viviam em árvores? Também não, né? O homem não evoluiu do macaco, ele não veio do macaco, gente. D. O Australopithecus afarense caminhava na posição vertical, correto, por isso que eu dei aquela ênfase, né, quando eu falei do bipedalismo, posição bípede. E a alternativa E, Lucy e os da sua espécie não tinham habilidade para caminhar na posição vertical, né? Então, o gabarito correto da questão é o gabarito D, pessoal. É isso aí. Finalizamos mais uma aula. Eu sei que essa aula foi uma aula bastante extensa, mas para você que quer fazer biologia, já fica aí, ó, de olho aí. Dentro da biologia, como eu falei para vocês, a gente trabalha e estuda bastante a evolução tanto dos seres vivos de uma forma geral, quanto também a evolução humana, tá bom? E já a gente se encontra em mais aulas aí. Até mais!